Beleza, galera? Estou aqui hoje nesse cenário para mostrar para vocês nessa aula a importância do biotipo versus a prancha. Então essa aula é o que? Biotipo versus pranchas de surf. O que eu quero falar com isso para vocês? Nós falamos na aula anterior sobre a densidade, sobre a distribuição da espessura da prancha, da flutuação, que é o foil. Beleza, galera? Agora isso nós vamos trabalhar aqui com os movimentos que eu vou mostrar, o que tem a ver o biotipo da pessoa com a prancha. Vamos lá então. A primeira referência que nós já tivemos a aula também, que é o cálculo de litragem. Então você tem conhecimento do peso daquela pessoa, você já fez o cálculo da litragem e tem toda a configuração já quantificada para a construção da prancha de surf. Mas agora vamos falar de um item que é o quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu fiz aqui uns esboços muito interessantes, que é peso e força com relação ao biotipo dos surfistas. Então eu tenho aqui nesse primeiro desenho aqui o peso e as forças distribuídas. Então ela tem aqui, olha, são iguais. Nós temos um equilíbrio na construção desse design. Beleza, galera? Nós temos aqui na linha do wide point, distribuindo para as extremidades praticamente a mesma numeração de distribuição de espessura nessa prancha aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática o que aconteceria com isso. Então o surfista que tem esse eixo aqui de equilíbrio, que ele tem a sua base justamente aqui reta, equilibrada na prancha, então ele vai ser aquele surfista que necessita dessa configuração de medidas, que a prancha tenha a mesma somatória de números do bico com a mesma da rabeta, tendo no wide point a sua área mais grossa, tanto quanto nas bordas, afinando consequentemente para as extremidades. Então aqueles surfistas que ele consegue manter esse eixo de equilíbrio. Ele trabalha na onda usando tanto a frente como a sua dianteira, a sua base dianteira, como a sua base traseira. Beleza, galera? Isso traz o quê? Traz aquele eixo central onde a prancha tem que ser configurada para que ele atinja a performance necessária para o biotipo dele. Isso relacionado à distribuição, à espessura, logicamente trabalhada com as curvaturas e os outros itens de configuração de uma prancha. Beleza, galera? Então isso aqui seria aquele surfista que tem essa base aqui. Ele está equilibrado, não pende para frente e nem para trás. Vamos a um segundo item aqui que eu vou mostrar para vocês, que seria peso e força na base traseira. Olha aqui, galera. Então mais aqui, tá vendo? A prancha mais grossa atrás. Ela vai ficando aqui, ó, igualando no centro, pegando do wide point e estendendo para o bico para a rabeta. E ela tem menos flutuação no bico. Normalmente esse surfista aqui requer uma habilidade maior. Em muitos casos é utilizado em surfistas profissionais. Não é regra, é que eu falei, precisa um cálculo específico para ter o biotipo casado com o seu equipamento. Então o que eu quero dizer com isso? Você tirando essa aqui, quando você tem sua base colocada mais para trás, o seu eixo de equilíbrio está aqui, ó, na parte traseira, você solta o bico.
Então, normalmente nós trabalhamos com o ide point um pouco recuado, a flutuação, a distribuição da prancha vai estar toda recuada. Porém, esse surfista necessita um pouco mais de habilidade para ter o controle da prancha, para não ficar over control, entendeu? Toda desgovernada. Então, aquele surfista que tem aquele eixo aqui, então ele se adapta a esse estilo de surf, onde a força está aqui, ó. Então a prancha vai ficar mais arisca. Você está soltando por causa dessa distribuição positiva, igualitária aqui e negativa na frente. Entendeu? Então ele sempre está trabalhando aqui mais para a parte traseira na prancha. Isso é muito importante para o shaper, designer que está construindo o equipamento, a base, o eixo, o equilíbrio desse surfista em relação ao seu equipamento. Então vamos para um último item aqui, que seria peso e força na base dianteira. Olha aí, galera. Então tá aqui, ó. Então nós temos o quê? Menos espessura na rabeta, na parte traseira da prancha, igualando aqui no centro o ide point, distribuindo para o bico e para a rabeta e tendo um aumento de espessura no bico. Todos esses itens aqui não querem dizer que um surfista avançado, um profissional, um free surf que pega muito bem, possa usar, ó, esse aqui é para aquele profissional porque solta muito o bico. Não, são equipamentos que tem que ter a relação com o biotipo daquele surfista. Beleza, galera? Então vamos nessa última construção aqui, onde o surfista vai ter o seu pé de apoio, gerando uma força maior aqui na parte dianteira. O seu eixo de equilíbrio está na parte dianteira da prancha. Isso aqui nós deslocaremos a flutuação, a distribuição de flutuação um pouco mais para frente, para que esse surfista que tenha esse equilíbrio aqui, esse eixo, possa ter o aproveitamento do equipamento com a espessura do bico. O que eu quero passar de muito importante para vocês, que serão aí futuros shapers designers: biotipo versus prancha não pode existir. Tem que ser o biotipo trabalhando junto com o equipamento, junto com a construção do trabalho que vocês farão. Então tem que analisar praticamente o peso da pessoa, o equilíbrio da pessoa, o eixo, muitas vezes o tamanho do pé da pessoa para a construção do outline, entendeu? E a força que ele exerce. Se está para frente, se está para trás, para que esse equipamento seja compatível a seu biotipo. Beleza, galera? Sendo assim, você tem uma construção sensacional e não vai ter essa briga do biotipo versus a prancha de surf, que ela não foi construída para o surfista brigar com a prancha. Ela tem que ser um prolongamento do seu corpo, atendendo todas as necessidades de alta performance. Beleza, galera? É isso aí. Valeu, obrigado.